Muito bem, boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CPET, das nossas reuniões clássicas de terça-feira. E hoje uma reunião diferente. Hoje nós vamos ter um colóquio, e que a gente denominou esse colóquio, a princípio, de delírio, uma abordagem multidisciplinar, e a aplicação prática do protocolo A, B, C, D, E, F. E a intenção é de que a gente faça uma discussão bastante multidisciplinar, e eu vou ter o prazer de poder ter aqui junto comigo. Eu vou, de alguma forma, organizar as discussões, mas nós teremos um médico, a doutora Caroline Rossi está conosco, uma médica formada aqui no Paraná, na PUC, intensivista formada pelo CPET, e fez uma pós-graduação em neurointensivismo pelo CIRI, e ela coordena a UTI geral do Hospital Instituto de Neurologia de Curitiba. Tudo bem, Carol? Só dê um oi e veja se está tudo bem com você. Tudo bem, sim, doutor. E bom, nós vamos ter também uma psicologista, a doutora Luana Leonel Giacomelli, graduada em psicologia pela Universidade Positivo, especialista em terapia comportamental, fez formação continuada em psicologia hospitalar e psicologia intensiva, e ela atua como psicóloga hospitalar na UTI geral do Hospital Vita Batel. E é membro do Departamento de Psicologia da SOTIPA. Tudo bem, Luana? Onde é que você está? Aqui, boa noite, doutor. Obrigado por estar conosco. Né? Obrigada a vocês. A Cátius, a fisioterapeuta Cátius da Silva, é um prazer ter você conosco. Ela é pós-graduada em fisioterapia e em terapia intensiva, em suporte ventilatório internacional, pós-graduanda em reabilitação cardiopulmonar e metabólica, é supervisora do treinamento em serviço da pós-graduação em fisioterapia na terapia intensiva e em terapia intensiva pela Inspirar. Um prazer ter sempre gente da Inspirar aqui conosco. E atualmente coordena o setor de fisioterapia do INC. Muito obrigado, Cátius. Só dê um oizinho, está tudo bem? Um oi? Oi, doutor, tudo. Obrigada pela participação. É um prazer ter você com a gente. E o Júlio, que é o nosso enfermeiro, especialista em terapia intensiva pelo Einstein, ele faz a coordenação do ensino de enfermagem na SOTIPA, ele tem uma docência, ele é docente de graduação na graduação em enfermagem, secretário do Núcleo de Enfermeiros de Educação Permanente do Paraná. Obrigado, Júlio. Só dê um oi. Ok, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Isso. Muito bem. Então, nós vamos discutir um pouco de delírio, mas nós vamos centrar mesmo no ICU Liberation, no liberação na UTI, o protocolo A, B, C, D, E, F, né? Acho que a apresentação que a gente teve há 2 semanas atrás de neuroinflamação, mostrando que o delírio, em grande parte, ela é uma doença orgânica, né, em que o que a gente expressa, o que a gente vê, o que a gente eventualmente consegue medir, identificar com aquela alteração de atenção e alterações cognitivas que o paciente em delírio apresenta, tem um componente subjacente no sistema nervoso central, intracraniano, de inflamação, de neuroinflamação, que pode ser menor monta ou em maior monta. E isso a gente precisa, não há um tratamento para essa neuroinflamação, eu tinha dito lá atrás, né? Mas tem múltiplas formas de nós prevenirmos o desenvolvimento dessa neuroinflamação, o desenvolvimento dessas alterações de delírio, o que traz resultados significativos, já dentro da unidade de terapia intensiva, e coisas que a gente vê muito pouco, ou quase não vê, que são as alterações cognitivas pós-unidade
unidade de terapia intensiva que estão relacionados com o delírio. Então, se ele não tem um tratamento para poder diminuir essa neuroinflamação de forma direta, um anti-inflamatório, um corticoide, um neuromodulador, ou coisa parecida, um imunomodulador, a gente tem muito o que fazer dentro da unidade de terapia intensiva para poder modular e diminuir a chance desse doente desenvolver delírio. E isso está muito relacionado com a aplicação do protocolo ABCDEF. Eu quero 10 minutinhos para poder fazer uma apresentação inicial e depois passar a bola em conjunto com vocês, a gente discutindo cada um desses passos do protocolo. Então, o protocolo liberação da UTI, o ICU Liberation, ele é um protocolo desenvolvido pela Society of Critical Care Medicine, da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, né? Tem esses 6 componentes, e ele teve uma evolução, principalmente de 2013 para cá. Nós, em 2016, fizemos uma reunião grande no CEPET, com mais de 40 pessoas, com uma equipe multidisciplinar, apresentamos todo o protocolo, mas isso ficou relativamente esquecido, e acho que com a apresentação de 2 semanas atrás, e conversando com o Júlio, nessas últimas 2 semanas, a gente achou que a gente deveria recuperar isso e colocar em cima da mesa, e que isso fosse uma ação deliberadamente consciente, racional e explícita de todos nós dentro da UTI, porque eu acredito piamente que na hora que a gente faz isso, e que a gente compartilha essas informações, esses dados, a gente tem um grande potencial de poder criar uma cultura dentro da UTI, todo mundo pensando da mesma forma, e, consequentemente, os pacientes melhorando com essas intervenções. Então, o que é o ICU Liberation? Ele é uma filosofia e uma prática dirigida para poder melhorar o cuidado dos pacientes de UTI, né? Não há uma palavra em português que possa descrever isso, liberando o doente da UTI ou libertando o doente da UTI. Quer dizer, a gente tem que ter uma atuação para poder fazer com que o doente se desgarre todas as intervenções que a gente faz, que salvam vidas, mas que num determinado momento podem estar acrescentando injúria ou causando dor, hipersedação, delírio, ventilação mecânica prolongada e desnecessária, imobilização, isolamento, todas elas que podem causar sequelas significativas nos doentes. E do que se compõe? Ele se compõe do A, B, C, D, E, F, né? Avaliar, prevenir, manejar a dor, você acordar o doente e tentar tirar ele o tubo o mais rápido possível, ou pelo menos sair da ventilação mecânica e colocá-lo em ventilação espontânea, fazer analgesia e sedação de uma forma ordenada, avaliar, prevenir e manejar o delírio, tirar o doente precocemente do leito, exercitar o doente, e fazer empoderamento, engajamento da família o mais rápido possível, tanto dentro da unidade de terapia intensiva, porque isso melhora os cuidados posteriores fora da UTI. Rapidamente, como é que isso surgiu? Isso surgiu a partir de alguns trabalhos que foram clássicos. Eu aqui trago 4, 5, rápido. Esse estudo de 24 anos atrás, do Kollef, claramente mostrava que o que a gente fazia na década de 90, que era deixar os doentes em ventilação mecânica sedados, anestesiados praticamente, isso prolongava o tempo de ventilação mecânica e todas as complicações que isso trazia. Então, isso tem 24 anos, né? Depois disso, acho que o estudo clássico do John Kress, de 2000, mostrando que você retirar, fazer interrupção diária da sedação, então isso também fazia com que o doente tivesse um tempo de ventilação mecânica mais curto e, eventualmente, uma tendência para poder
ter um tempo de internação dentro da UTI também menor, né? A aplicação do protocolo ABC em 2008, mostrando que você acordar o doente e colocar ele em ventilação espontânea, essa duplazinha, tira da sedação, faz o doente acordar e faz o doente sair do tubo o mais rápido possível. Isso diminuía o tempo de internamento dentro da UTI, o doente era estubado mais precocemente. E isso acabou gerando, com os protocolos que a Society of Critical Care Medicine liderou, primeiro um protocolo em 2013, depois uma revisita ao protocolo em 2018, de controlar dor, agitação, delírio, imobilidade e sono dentro da UTI, as diretrizes PADES, é o que a gente vai discutir hoje fundamentalmente. Porque esse estudo, ele é impressionante. A gente acabou perdendo o bonde. Esse estudo foi um estudo publicado pela Critical Care Medicine no começo do ano 2019. Logo depois acabou vindo a COVID, a encrenca toda da Covid, e a gente meio que perdeu esse tempo de poder discutir esse trabalho fundamental. Acho difícil que a gente vai ter evidências mais fortes do que isso, né? Ele é um trabalho feito pela Society of Critical Care Medicine, patrocinado pela Society of Critical Care Medicine, né? E talvez pela pessoa mais importante, o Eli Wesley. O Wesley Eli é praticamente o dono do delírio dentro da UTI, com um trabalho nos últimos 20 anos praticamente direcionados para isso, e uma avaliação desse protocolo ABCDEF em várias unidades de terapia intensiva dos Estados Unidos. Eu diria que esses 15 mil pacientes que foram estudados, se o protocolo mudava desfecho ou não mudava, aborda uma população muito semelhante à nossa, né, pacientes principalmente aqui entre 60 e 80 anos de idade, pelo menos metade desses doentes, né, nessa faixa etária, pacientes com uma distribuição de doenças muito semelhante às nossas, né, pelo menos aí 20% dos doentes em sepse, maior parte das unidades de terapia intensiva, unidades médicas e cirúrgicas mistas, com 15% mais ou menos de mortalidade, né? A mortalidade do grupo CPET fora Covid, hoje, ou era até 2019, numa queda contínua, mas nós estávamos abordando 14% de mortalidade. Então, é uma mortalidade, é um grupo de doentes muito semelhante ao que a gente atende. E o que esse protocolo mostrou? Esse protocolo mostrou que quando você compara a aplicação do protocolo com nada, a mortalidade cai 32%. 28% menos de chance, ou a ventilação mecânica cai significativamente. Os doentes em coma caem significativamente. Doentes em delírio diminui, né? Aumenta um pouquinho de dor, mas não estatisticamente significativo. E diminui a necessidade de você fazer restrição do doente no leito, né? Diminui também taxas de readmissão da UTI. Os resultados são impressionantes. Se você coloca isso de uma forma ordinal, né, se você avalia o risco de alta da UTI, de alta hospitalar ou de morte, à medida que você vai aumentando a proporção de aderência ao bundle A, B, C, D, E, F, de 33, quando comparados a nada, 50, quando comparado a nada, 60, 80, 100%, vejam morte, por exemplo, como ela vai diminuindo à medida que a aderência ao bundle aumenta, como a alta hospitalar também aumenta à medida que você vai aderindo ao bundle. Claro que
alta hospitalar aí, ela é a contrapartida da morte. Mas a probabilidade de um doente se manter em ventilação mecânica aumenta significativamente. Ele sair da ventilação mecânica ou de estar na ventilação mecânica diminui à medida que você aumenta a aderência ao bando, diminui o número de doentes em coma, diminui o número de doentes em delírio ou de doentes que você precisa de prender no leito, né? Há um aumento, que eu mostrei lá, não significativo, da dor nesses doentes. Também diminui a taxa de readmissão na UTI e diminui a taxa de encaminhamento desses doentes para uma unidade que não seja liberar para casa, que é o que a gente quer no final das contas. Então, esse protocolo, ele tem algumas características. Primeiro, que ele é único no sentido de que ele pode ser aplicado a todos os pacientes que estão internados na UTI, não só os doentes em ventilação mecânica, 100% dos doentes. Ele pode ser aplicado todos os dias, e pode ser aplicado por toda a equipe. Ele é uma responsabilidade de todos os membros da equipe multidisciplinar. O protocolo ABCDEF, né? Ele é uma abordagem holística, porque ele não avalia só dados quantitativos, mas também dados qualitativos, e aborda o doente como um todo, tem uma intenção de poder avaliar o doente depois da unidade de terapia intensiva, como é que é o comportamento dele posteriormente, principalmente nos estresses pós-traumático, sono, volta à atividade de trabalho. Ele melhora a comunicação de toda a equipe multidisciplinar dentro da unidade de terapia intensiva, e como mostrou esse estudo de 2019, da Critical Care Medicine, mesmo pequenas mudanças comportamentais geram grandes resultados. Então, é inescapável que a gente faça isso de uma forma sistemática dentro da unidade de terapia intensiva. E nós fazemos, de alguma forma, nós fazemos. Nós fazemos de que jeito? O A1-CPET por dia, ele incorpora praticamente todos os elementos do protocolo ABCDEF, né? Essa ideia que nós tivemos lá atrás, há mais ou menos uns 15 anos atrás, de fazer enfatizar a necessidade das visitas multidisciplinares diárias de beira de leito, e todos os elementos que estão no H, no A, no U, no M, no C, eles incorporam de alguma forma isso. Então, a gente faz, em grande parte, a aplicação do protocolo ABCDEF, mas nós vamos tornar hoje, acho que também se torna um compromisso, que a gente torne isso de uma forma mais explícita, de que a gente faça isso dirigido para poder, de alguma forma, aferir. Será que nós temos aderência a todos os itens do protocolo ABCDEF? Então, é essa que é a intenção da gente revisitar esse protocolo hoje, junto com vocês, e, de alguma forma, a gente vai ver isso de uma forma ordenada com os nossos participantes hoje da nossa mesa. Eu quero abrir aqui esse bundle. Esse bundle ele está publicado na página da SCCM. Se vocês clicarem lá, dentro do site da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, o ICU Liberation, vocês vão encontrar esse protocolo todo, né? E os itens do bundle, do pacote, o item da dor, o B, o C, o D, o E e o F. E eu vou utilizar esses elementos aqui agora para poder chamar cada um dos nossos participantes e a gente poder discutir em conjunto cada um dos itens, né? Primeiro, começando com o item A. O que quer dizer o item A? O item A, basicamente, ele consiste de avaliar, prevenir e manejar a dor, né? Com todos os problemas que a dor tem. O que o protocolo sugere é de que a gente tente obter uma autodescrição do paciente da dor de uma forma sistemática, que a gente olhe para mudanças comportamentais do doente,
porque, obviamente, uma boa parte dos nossos doentes tem defeitos ou problemas de comunicação, que a gente pergunte para a família, para que ela possa nos ajudar a identificar algum comportamento do doente que esteja relacionado com dor, e que a gente assuma regularmente de que dor ela sempre está presente, até prova em contrário. Muito bem, com essa introdução, eu queria chamar um por um de vocês. Primeiro, acho que o Júlio. Aqui, Tudo bem, Júlio? Tudo bem. O que você tem para poder dizer sobre isso tudo e sobre a parte A, em especial? Doutor, eu lembro bem da aula do ICU Liberation. Foi em maio de 2016, foi no sábado que a gente se reuniu ali no CEPET, que o doutor mandou para a gente estudar esse artigo e veio nos desafiar realmente dentro das UTIs para que nós pudéssemos refletir sobre esse protocolo, né? E justamente era essa pergunta que o senhor fez na época, eu lembro bem, o que nós já fazíamos e o que nós poderíamos avançar em relação aos cuidados com os nossos pacientes. Acredito que em relação à enfermagem, a gente é uma da classe que a gente está mais próxima do paciente, né, beira-leito, e a gente consegue realmente identificar esses pacientes com dor se a gente utilizar uma ferramenta adequada, né, uma ferramenta validada para a identificação da dor desses pacientes. E envolver a família, né, no momento da visita, em que a gente tem esse contato também, para poder entender qual é o contexto que esse familiar, que esse paciente tem, porque muitas vezes a gente faz um pré-julgamento desses pacientes também. Quando a gente utiliza, por exemplo, a escala de pontuação, né, da dor, tem pacientes que falam que tem uma pontuação maior porque ele tem medo de não ser medicado para dor, ou nós, né, profissionais, acabamos subjugando esse paciente e modificando essa pontuação na avaliação. Isso é muito perigoso. A gente tem que realmente acreditar no paciente e junto com a equipe multi, reavaliar esse paciente para a gente conseguir dar o melhor conforto para ele, né, dentro da unidade de terapia intensiva. Tem alguma escala que a gente tem utilizado mais, que você sugere que a gente deva usar de uma forma sistemática? Acho que o comportamento principal é sempre estar em mente de que o doente pode estar sentindo dor e pode estar sofrendo. Mas tem alguma forma, uma coisa que a gente possa medir? A gente utiliza... que a gente fazia? A gente utilizava muito a escala visual e analógica, né? A gente, pacientes que realmente tinham expressões faciais de dor, né? Comportamentos também, a gente sempre observava o paciente à beira-leito, se ele estava desconfortável. Paciente com dor, ele vai ter alterações em sinais vitais também, com taquicardia, enfim, uma dispneia. Então, tudo isso a gente fazia essa pontuação. E a analógica mesmo, fazendo a avaliação, né, de 0 a 10, né? Lembrando que a gente tem também escalas específicas para paciente em ventilação mecânica também, né? Então, são escalas diferentes. Na época, a gente ainda estava utilizando só a visual analógica e depois veio as outras escalas para ventilação mecânica, né? Tudo bem. Luana, a gente faz isso direito dentro da UTI? Qual que é a tua visão como psicóloga? Os pacientes têm reclamado muito de dor? A gente tem negligenciado muito isso? Olha, doutora, acho que essa é uma pergunta complexa, assim, acho que o cuidado centrado ali não só no paciente, mas na família também, eu acho que vai nortear todos esses itens do próprio bundle aí, do próprio protocolo, né, porque eu sempre falo, assim, até pro
os residentes que passam comigo lá no hospital, geralmente, não é uma regra, mas geralmente a família sabe mais do paciente do que a gente. E essa semana aconteceu exatamente no momento em que a gente foi passar o boletim médico, eu acompanhando o boletim médico com uma família, a família nos sinalizou, olha, ele não vai dizer que está com dor, mas quando ele faz X coisa, quando ele começa a bater o pé, ou quando ele começa a ficar inquieto, podem acreditar que ele está com dor, né? Ele tem um perfil muito valentão, muito durão, então ele não vai dizer que tá com dor. E aí, olha como esse momento onde a gente, às vezes, vai tão focado só para passar o boletim médico, e às vezes, né, a UTI está cheio de pacientes, a gente quer meio que se livrar logo desse momento com a família, olha como é um momento muito, muito importante, porque quando tem uma mudança de comportamento, a gente fica numa mudança de comportamento do paciente muito generalizada, assim, o paciente fica agitado, então se ele está agitado, possivelmente ele está com dor, mas a gente talvez nunca vai saber a particularidade daquele paciente, porque, de novo, a família geralmente sabe mais do paciente do que a gente, né? Então, de modo em geral, acho que a gente tem uma cultura de validar, sim, dor dentro da UTI, mas que por falta, às vezes, de alguns momentos onde a gente parar e escutar mais essa família, ou até o próprio paciente, quando é um paciente que não é idoso, um paciente mais jovem, que está ali lúcido, consciente dentro da UTI, para a gente notar não só mudança, obviamente, do quadro clínico em geral, mas às vezes, para nós, da psicologia, muito mudança de padrão comportamental e de humor. Esse paciente com dor vai ficar irritado, vai ficar mal-humorado, ele vai começar a achar ruim de tudo, ele vai começar a dizer que que a comida é ruim, que tudo que a equipe de enfermagem, especialmente, está fazendo, não está atendendo às necessidades dele. Então, uma mudança de comportamento e de humor, para nós, também é um indicativo bastante significativo de que a gente tem que olhar para a dor. Então, de modo em geral, a gente valida a dor, a gente rápido já faz uma medicação, mas além da medicação, a gente sempre puxa muito para todas as outras medidas não farmacológicas aí para a dor. Às vezes, essa dor está sendo manifestada pela ausência da família. A dor está sendo manifestada, às vezes, porque ele está distante da rotina familiar, está distante da rotina dele, ele sempre meio-dia, gostava de assistir o jornal do almoço ali, de um jeitinho, e ali na UTI, se ele está no leito que não tem televisão, às vezes, então a dor às vezes vai ser manifestada não só pelo quadro clínico, mas por outras manifestações que a gente, com esse contato com a família, vai ficar bastante atento. Muito bom. A gente vai discutir um pouco mais aí esse papel de auxílio da família quando a gente for avaliar o item F, mas acho que você já ressaltou uma coisa importante aqui na dor, de como a família pode nos ajudar a identificar alguns comportamentos do doente que possam significar dor. Carol, você quer complementar alguma coisa nesse item? Alguma coisa que a gente tem que fazer de forma mais sistemática? Bom, acho que o Júlio e a Luana falaram super bem, né? O que eu poderia acrescentar seria que, em relação à avaliação, né? Então, quando a gente pensa no A, é avaliação, prevenção e gerir essa dor. Então, manejá-la. Como que a gente vai avaliar essa dor? A gente negligencia isso de muitas formas. Ou, às vezes, acaba extrapolando isso pensando em dados vitais. O paciente está taquicárdico, ou o paciente está taquipneico. E aí, com isso, acaba fazendo um tratamento guiado nesse nosso achismo, mas a gente tem escalas para poder avaliar isso, né? Então, as escalas que a gente usa, acho que a mais fácil seria a BPS, em que a gente avalia a feição do paciente, então a fisionomia do paciente, a musculatura da face dele, em que ele pode, por ali, representar a dor, ele pode estar entubado ou não, você pode aplicar essa escala independente disso, então tem vários pacientes na UTI que não conseguem se comunicar, como o doutor já comentou, e não necessariamente eles estão entubados, então pela fisionomia dele, você consegue avaliar, postura motora, né, se esse paciente tem contração, como que é essa contração, se ela é muito tônica, se às vezes o paciente faz uma contração do braço como um todo, uma flexão total do braço, isso também é um sinal de dor. E o acoplamento no ventilador, muito mais do que a frequência respiratória do paciente, mas é essa aceitação do ventilador em relação ao paciente, tá? Então, a avaliação, ela engloba isso e a gente precisa se policiar para usar essas escalas, porque elas foram feitas realmente para nos ajudar a fazer esse manejo. Em relação à prevenção, seria a parte de assumir que talvez todo paciente tenha dor,
mas na hora de assumir que todo paciente tem dor, fazer medidas que sejam cabidas dentro de cada caso, né? Então, eu não vou deixar todo mundo com a mesma analgesia, ou todo mundo com o mesmo grau de potência analgésica, né? Tratar essa dor, né? Lembrar do que eu posso usar para tratar essa dor, lembrar que em alguns casos de pacientes que a gente acaba deixando com doses de opioide elevado, por exemplo, paciente que tem fentanil em bomba de infusão, esse fentanil em bomba pode, através dele mesmo, fazer um efeito rebote e depois causar uma hiperalgesia do paciente, né? Será que às vezes o posicionamento do leito dele também pode estar causando dor? Será que às vezes ficar um lençol dobrado, alguma coisa embaixo do paciente também pode causar dor? Então também lembrar dessas partes. E acho que uma coisa que a Luana comentou que é bem importante é que nem sempre é apenas a dor física, né? Então, o fato do paciente, às vezes, não ter as suas individualidades respeitadas faz com que ele seja mais sensível à dor, né? Acho que era isso, doutor, por enquanto. Se sentir como gente, né? Se sentir não como um número a mais, mas se sentir, de alguma forma, percebido por todos os que estão ao seu redor. Muito legal. Muito bem, a gente ainda vai voltar um pouquinho, você ainda vai ter oportunidade de poder discutir um pouquinho das drogas, das escolhas principais. A Maíra está conosco, a Maíra fez um comentário muito interessante aqui, de observar os sinais de onde vem a dor, às vezes é apenas mudar uma posição, né? Eu queria que a Cátius comentasse isso, Cátius. Não estamos te ouvindo, você tem que ligar o teu microfone, Cátius. Perfeito. Então, tem muitos pacientes que eles sentem dor devido ao tanto de tempo que eles ficam decúbitados em tal posição. Às vezes ficam muito tempo em decúbito dorsal, acabam querendo abrir lesão, eles acabam sentindo essa dor. Daí entra a parte da mobilização, que a gente consegue mobilizar esse paciente e ajudar na mudança de decúbito, que já é para prevenir, sabe? Que daí já ajuda a prevenir esse controle da dor que o paciente sente. Muito bem. Legal. Eu vou tentar controlar o tempo para a gente não explodir, porque senão a gente vai até tempo. Eu vou tentar controlar 7, 8 minutos para cada um dos elementos do bando. Então, só quero lembrar aqui que faz parte do protocolo de que dor e sedação devem ser avaliados frequentemente na UTI a cada 4 horas, e reavaliação deve ser realizada 1 hora após uma intervenção. Se você identifica que o doente tem dor, você faz uma intervenção, eventualmente um analgésico, ou faz uma mudança de posição, isso precisa ser reavaliada posteriormente. Que se esforcem todas as unidades de terapia intensiva para poder terem avaliações sistemáticas de dor, anotadas em folhas, anotadas nos nossos controles, de uma forma sistemática. A orientação aqui é de que isso seja feito a cada 4 horas. Muito bem, vamos passar para o B, o elemento B. O elemento B é um elemento muito importante também, aliás, todos eles são importantes, obviamente, mas o B tem a ver com aquele estudo, o ABC, o ABC Trial, que foi publicado no Lancet em 2008, e que abriu os olhos, puxa vida, né? Se nós estamos fazendo muita sedação, não é só sedação, a gente pode diminuir a sedação, ou eventualmente suspender a sedação. A hora que o doente melhora o nível de consciência, que ele acorda, eu tento tirar ele do tubo. Então, é por causa disso o B de both, ou a gente pode tentar imaginar de B, né? Ou você, ao mesmo tempo em que você, num determinado momento, durante o dia, geralmente isso no meio da manhã, mas isso depende de doente para doente, você acorda o doente e tenta retirá-lo do tubo. Esses dois elementos juntos, né? Para isso você precisa de uma sedação, manter o doente sempre em sedação leve a moderada. Acho que esse é um elemento importante do protocolo. Você avalia a dor, se o doente estiver sedado, tenta
Se o doente estiver melhor clinicamente da doença que levou ele à insuficiência respiratória ao tubo, tenta diminuir a sedação, acordá-lo e tirar ele da ventilação mecânica ou colocá-lo em ventilação espontânea o mais rápido possível. Cátios, acho que esse é um item basicamente teu, a fisioterapia nos ajuda enormemente a fazer isso, a identificar esses doentes. Como é que você encara esse elemento do bundle? Isso. Geralmente os médicos, eles fazem, né, o desmame da sedação logo pela manhã, e em seguida a gente já coloca o paciente em PSV, em modo espontâneo, né, e ao decorrer do dia a gente vai avaliando o nível de consciência, a bomba respiratória, a reserva funcional. A gente consegue também fazer o teste de patência, que é bem importante para ver a proteção das vias aéreas desse paciente. A gente tem vários outros objetos que eles auxiliam, né, para a gente ver a força muscular desses pacientes, que é a manovacometria. Agora a gente está com o ultrassom cinesiológico, que auxilia, né, nessa avaliação dos pacientes. É bem interessante falar que 50% a 80% desses pacientes em ventilação mecânica, eles desenvolvem, né, o delírio. E a parte da fisioterapia mais entra na funcionalidade desses pacientes para a gente diminuir o tempo deles na ventilação mecânica. Eu acho que é isso. Muito bem, na sua impressão, a gente tem feito isso de uma forma regular? Sim. Alguma, né? Muito bem. Carol, você quer complementar? Carol, por favor. Acho que esse é um elemento importante, né? A gente colaborar junto com a fisioterapia, passando informações dos dados clínicos do doente e tendo as intervenções de poder diminuir a sedação e, ao mesmo tempo, permitir que esse doente entre num processo de desmame rápido é importante. Uhum. Esse é um ponto que a gente trabalha bastante em conjunto, né? Então, é importante que o médico lembre, pense, avalie e desligue essa sedação, né? Faça esse despertar diário do paciente, se ele tiver condições, a grande maioria dos pacientes acabam tendo, são raros os pacientes em que a gente precisa manter uma sedação profunda, tentar sempre, e se necessário, você precisar ainda de alguma coisa, que procure sempre deixá-lo o mais superficializado possível, para que ele tenha despertar, fique calmo, possa se contactar com o meio, interagir, saber o que está acontecendo, e ter os mecanismos adequados para que a gente consiga dar sequência numa provável extubação nas próximas horas, né? Então, o nosso objetivo é sempre tirar o paciente o mais rápido da ventilação mecânica, mas a gente precisa tanto da nossa avaliação quanto da avaliação da fisioterapia, para que sejam vistos todos os pontos, né? Esse paciente vai conseguir ficar fora da ventilação, ele tem força muscular para isso, a gente fez uma avaliação criteriosa, conseguimos dar essa chance para esse paciente, para poder mantê-lo fora do ventilador, e medidas para tentar depois evitar que esse paciente possa retornar para a ventilação mecânica. Então, é algo que está bem disseminado já no nosso meio, acho que entre os residentes também não gera dúvidas, todo mundo sempre busca, já no começo da manhã, procurar desligar o máximo de sedações possíveis, evitar ao máximo voltar somente se isso realmente for necessário, e sempre ficar conversando com a fisioterapia para que o momento ideal a gente consiga retirar o ventilador do paciente. Muito bem, acho que esse é um item bastante sensível, nós vimos até agora, não deixar o doente ter dor e sedação leve para poder fazer ele ter um despertar diário e uma tentativa de retorno o mais rápido possível à ventilação espontânea. Júlio, você tem alguma coisa para poder acrescentar nesse item? Doutor, eu acho que em relação à enfermagem é sempre uma tensão quando o médico chega pela manhã e inicia o despertar, porque a gente sabe que a gente tem uma variedade da resposta desses pacientes que estavam lá no RAS negativo, né, entre -5 ou -1 ali, e de repente pode realmente ficar combativo, e a gente precisa monitorar esse paciente realmente, né? Então, está sempre realmente mais próximo a ele, orientando, explicando aonde ele está, porque ele estava até então sedado, está acordando, ele não sabe onde ele está, ele não conhece ninguém.
Então, orientar mesmo em tempo, espaço, o que aconteceu, o que está acontecendo com ele. Muitas vezes isso acontece próximo ao horário de visita, né, da família, e a família chega e o paciente está lá contido, com um tubo na boca, acordando ou variando essa sonolência, né, ainda em processo de despertar, e também orientar essa família o que está acontecendo para que ele ajude nesse cuidado, porque o paciente escutando uma voz familiar também pode ajudar a deixá-lo mais calmo, né? Ficar atento com catéteres, né? Porque o paciente também pode ficar combativo, pode sacar algum tipo de catéter nessas agitações. Então, ficar bem atento mesmo a esse processo. É um cuidado realmente integrado, né? Entre médico, enfermeiro, físio, técnico de enfermagem, principalmente também, que está mais diretamente ligado ao cuidado com o paciente. Muito bem, acho que a gente já pode ir para o item C do bundle, né? O item C, ele tem relação com a escolha da analgesia e da sedação. Acho que o foco aqui é principalmente agora esses dois elementos, mas também a sedação, né? O controle da agitação, o controle da ansiedade dentro da UTI é fundamental, porque, puxa vida, né? Eu sempre conto a história de que eu me formei anestesiando os doentes dentro da unidade de terapia intensiva. A coisa mais importante, mais disruptiva, para poder usar uma palavra bem na moda, né, que aconteceu nesses meus 40 anos de terapia intensiva, é de como os doentes hoje ficam acordados e adequadamente ventilados, vocês conseguem rapidamente uma interface bastante adequada com o ventilador, mantendo esses doentes pouco sedados, rapidamente saindo do leito, exercitando, essas coisas todas. O protocolo A, B, C, D, E, F, ele não é fazer o A, termina o A, depois o B, termina o B, depois o C, termina o C. Ele não é isso. O A, o B, o C, o D, o E, o F, tudo mais ou menos concomitante, né? Então, nós falamos de analgesia, falamos em deixar o doente acordar e tirar e começar uma ventilação espontânea. Agora vamos falar de sedação, mas é analgesia junto com sedação junto com deixar o doente acordado, junto com tirar com ventilação espontânea. É tudo mais ou menos juntos e mais ou menos concomitante. Tudo isso daí nós vamos ver na sequência. Prevenir delírio, assim que ele puder, ele exercita, às vezes ainda com o tubo, né? Ainda não necessariamente completamente desmamado da ventilação mecânica, e a família o mais cedo possível, como a gente vai ver. Mas agora aqui o foco é da sedação, e acho que isso tem muito a ver com você, Carol, né? A ideia aqui é como fazer a sedação adequada desses doentes, eventualmente quais drogas a gente deve preferir. Bom, a gente sabe algumas coisas que elas são até um pouco contraditórias, né? A gente sabe que se você usa mais benzodiazepínico, você propicia mais delírio no paciente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente avalia os estudos em que comparam os tipos de sedação, a gente não consegue ver uma diferença muito grande entre você escolher Nasolam, Propofol, Precedex. Então, acaba indo muito de centro a centro, mas temos visto uma tendência cada vez menor de deixar esses pacientes com Midazolam, né? Então, é uma droga que acaba fazendo um acúmulo maior, principalmente se a gente tem algum paciente que sofra com disfunção renal, né? Então, é uma droga que vai gerar um despertar mais lento no paciente, pelo fato de eu estar usando um medicamento que é um benzodiazepínico, que vai ter ação em receptores GABA, muito provavelmente esse paciente vai fazer grau de delírio depois. Se ele vai ter um despertar mais lento, eu vou ter uma certa dificuldade de avaliar esse delírio. Então, a gente tem uma tendência a tentar não usar tanto Midazolam. É claro que, em alguns casos, ele acaba sendo
um arsenal muito útil para a gente não pode descartá-lo, né? Mas lembrar das outras sedações. Propofol é uma droga muito boa, né? Embora ela faça um pouco de depressão miocárdica, o paciente pode fazer hipotensão também, mas é uma droga com uma depuração mais rápida, não precisa tanto de depuração renal, depuração mais hepática, então a gente consegue ter um despertar mais rápido e mais efetivo do paciente. Lembrando que também não é uma droga que eu programe para manter por muito tempo, porque ela também tem as suas intercorrências, né, as suas complicações. A gente tem usado de uma forma mais rotineira o Precedex, que é um bloqueador, um agonista alfa, e ele vai fazer uma sedação que vai acabar não deprimindo tanto o sistema respiratório desse paciente. Então, em alguns casos, aquele paciente mais agitado, né, que talvez se incomode muito com o tubo, eu posso talvez fazer uma estubação nele ainda em uso de Precedex, mas eu não vou deixar esse paciente completamente sedado, né, ele tem que estar bem superficializado, respondendo a comandos, ele tem que estar mostrando interatividade com o meio, mas ele é uma droga que a gente pode usar com bastante facilidade. Não tem disponível em todos os lugares, mas ela vem crescendo aí ao longo do tempo e a gente vem pegando mais prática com o uso. Outras coisas, por exemplo, ketamina, que é uma coisa que a gente acaba não usando tanto, é uma droga muito boa, né? Ela acaba não fazendo dissociação, mas ela é uma droga que também tem seu potencial analgésico. Então, às vezes, ela por si só já faria uma pseudoanalgesia completa nesse paciente. Também não tem um grau de depressão do sistema respiratório tão importante quanto os outros hipnóticos, né? É uma droga também muito boa que deve ser lembrada. A gente, em alguns casos, como os pacientes COVID, que acabavam ficando muito tempo sedados, a gente precisava fazer rotação entre sedações, tanto por acabar a sedação, quanto por tolerância desses pacientes pelos sedativos. Então, a gente precisava fazer essas trocas e ter uma interação maior com as drogas. E lembrar que quando a gente usa uma analgesia, nem sempre essa analgesia precisa ser um opioide, né? Não é porque o paciente está com midazolam que ele precisa estar com fentanil. E eu tentar sempre diminuir essa dose, né? Avaliar e ver o quão eu tenho, qual é a minha diluição do fentanil, quanto eu estou fazendo de fentanil, porque às vezes a gente só lembra de colocar 10 ml hora, mas às vezes eu estou fazendo 200 microgramas por hora nesse paciente. É uma dose absurda que vai ficar acumulada por um longo tempo, ainda tem uma depuração muito lenta. É difícil que a gente na UTI acabe tendo alguns opioides com depuração mais rápida, acaba sendo o fentanil o mais comum, mas lembrar de tirar, descalonar, associar outros analgésicos também, para que a gente possa usar doses menores. Muito bom. Acho que está dentro aqui do protocolo, e muito disso que a Carol acabou de nos contar, quer dizer, um bom médico intensivista precisa de estar dominando diversas drogas analgésicas e diversas drogas sedativas, né? Aqui tem um belo de um resumo das drogas opioides, dos analgésicos, que eventualmente vocês podem usar na beira do leito, e os diversos sedativos, né? Há uma tendência hoje para se usar mais opioides, para poder controlar a dor. Analgésicos não opioides podem diminuir a quantidade de opioides e de efeitos colaterais dos opioides. Então, essa associação, como a Carol falou, ela é importante. E dos sedativos, Propofol, eventualmente midazolam, são aqueles que são mais frequentemente utilizados, e um pouco também de dexmedetomidina. Muito bem, a intenção é levar um doente para um RAS-1, ou seja, um doente que fica sonolento, basicamente, né? A gente tem utilizado essas escalas de uma forma regular, Júlio? Sim, doutor. Andei conversando com alguns enfermeiros também da terapia intensiva, e até é curioso que na época em que a gente iniciou com o protocolo no INC, a gente ainda estava na transição do RAS, né, do Ramsay para o RAS, né? O RAS. E aí a gente realmente começou a utilizar a escala, e ela
a princípio parece mais complicada, mas a partir do momento que você vai manipulando, você vai se habituando a utilizar ela, ela se adequa melhor realmente aos estados flutuantes que o paciente vai apresentando. Então, e o pessoal tá usando sim. Uhum. Legal, Luana. Os doentes reclamam de ficar acordados sem ventilação mecânica? E isso é um estresse eventual para os doentes? Eles prefeririam estar dormindo, por exemplo? Tem o meio termo, tem as duas coisas. O paciente que diz, me acorda só hora que eu tiver que ir embora da UTI, e que depois trazem os relatos, né, no pós-alta UTI, de começar a recordar desses momentos de quão angustiante era ficar acordado com o tubo. E a gente teve muito relato disso, né, na época do Covid, dos pacientes que ficavam bastante tempo nessa tentativa de tubar, e aí que depois, né, com o nosso acompanhamento dizia, eu tinha vontade de matar vocês quando vocês diziam, fique calmo, não aperte o tubo, não morda o tubo, porque não eram vocês que estavam acordados e enfiam com o tubo na boca, né? Então, de modo em geral, eles nos dizem, acorda só a hora que eu tiver que ir embora. E até os que não estão em ventilação mecânica, pelo ambiente estressor da UTI, estímulo, né, auditivo, visual, enfim, todos os sons e ruídos, também nos dizem, não tem como fazer um remedinho, e aí meu trabalho sempre a gente pode fazer um remedinho, mas a nossa intenção não é te deixar dopado, sedado, porque a gente quer que fique acordado, né? Então a gente tem as duas coisas, os que querem para dormir, os que querem, os que reclamam, na verdade, né, das medicações depois, reclamam, quando eu passo de manhã, falam, me chaparam essa noite, acho que eu dei trabalho essa noite, de manhã estão meio chapados, assim. Então a gente tem as duas coisas. Cátius, muito bom, Luana, obrigado. A gente deixar o doente num RAS -1 é um problema para a ventilação mecânica? Quando é que você prefere um doente com RAS -2, -3, -4? É que depende muito do paciente, doutor. Se for um paciente muito agitado, a gente tem que manter a sedação, porque acaba atrapalhando o desmame do paciente. Ele acaba ficando agitado, não fica acoplado na ventilação. Então, alguns pacientes é melhor que fiquem mesmo em RAS -1 para a gente conseguir estubar eles. Mas, às vezes, um doente em posição prona, por exemplo, ou um doente com um pulmão muito ruim, que você precisa de uma ventilação muito controlada, PIPs muito altas, esses doentes acabam se beneficiando, pelo menos temporariamente, de uma sedação mais profunda, ou dá para dar conta com um doente, mesmo mais grave, uma sedação mais leve? Eu acredito que uma sedação mais pesada, doutor, para a gente conseguir trabalhar bem o pulmão desse paciente. Mas por tempo curto, assim que ele consegue, de alguma forma, se acoplar, a gente sabe que essas complicações vão acontecer lá na frente. E é preciso, daí, ir superficializando isso e não deixar o doente muito tempo com sedação profunda. Concorda? Isso. Sim. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Acho que esse é um item importante, mas acho que a gente meio que esgotou, né? Acho que temos aí os parâmetros básicos, aonde é que a gente quer chegar, e os instrumentos que precisam ser conhecidos, essas drogas todas aqui, para poder fazer uma sedação, cujo alvo é um RAS -1 para a grande maior parte dos doentes. Mesmo para os doentes estubados, viu? Essa também é uma discussão. Para os doentes entubados, obviamente, tem menos discussão. O item D é o item mais complexo, e talvez o item mais desafiador, né? Aquele item que nos trouxe aqui, né? Que é o item que fala do delírio, da necessidade de avaliar, prevenir e de tratar o delírio. E eu gosto de insistir nessa ideia de que tratar o delírio, quando você trata com aldol, coisa parecida, nós estamos minimizando os sintomas do delírio, mas não tratando a condição de base, que é neuroinflamação. Por isso, avaliar repetidas vezes e fazer o protocolo inteiro diminui a intensidade da neuroinflamação e faz prevenção de gravidade, de tempo do delírio, que, como nós vimos
também há 2 semanas atrás, quanto mais intenso for o delírio, quanto mais tempo o doente ficar em delírio, mais ele vai ter complicações cognitivas ainda dentro do hospital e principalmente depois também, né? Ou de igual forma depois também. E o delírio é muito multifatorial, né? Depende de um número muito grande de intervenções. Então, depende de toda a equipe multidisciplinar, né? Desde avaliação do ambiente, interação com a família, de reduzir ruídos, né? Um dos principais reclamações que os pacientes têm é de que eles não conseguem ter o ciclo dia e noite, vigília e sono de uma forma regular, são acordados muito frequentemente, né? A maneira de fazer nutrição desses doentes, de fazer higiene, coleta de sangue, de laboratório, e tem uma parte farmacológica que é revisar sistematicamente as drogas para poder minimizar drogas que eventualmente podem aumentar delírio, tratar dor, né, deixar o doente com aquela mínima sedação, tudo isso faz prevenção da gravidade do doente. Acho que essa é uma parte que eu queria te ouvir primeiro, Luana, a experiência que vocês têm tido também, no Vita, em fazer medida com o CAN-ICU, quais são os doentes que vocês têm identificado que mais têm delírio, de como é que você vê esse problema do delírio, se a gente faz isso tudo e de como é que a gente pode minimizar esses efeitos todos para poder minimizar o surgimento do delírio, da neuroinflamação e das alterações cognitivas posteriores. De modo em geral, acho que a gente tem a sensibilização da equipe multi como um todo para o problema do delírio. Acho que a equipe multi acaba sendo engajada em medidas ali quando a gente identifica o delírio. O que a gente tem voltado, a gente ficou um tempo sem fazê-la na UTI do Vita por conta da pandemia, rotina, enfim, de pacientes mais graves. A gente deixou de aplicar diariamente o CAN. A gente, conforme esse ano, né, faz aí uns 2, 3 meses que a gente voltou a ser uma rotina da equipe da psicologia, aplicar diariamente. A gente tem uma particularidade lá no Vita de poder ter uma psicóloga de referência de cada UTI, então a gente tem uma psicóloga por UTI, o que acaba facilitando, e assim, o nosso acompanhamento diário beira-leito desse paciente. Então eu consigo ver o paciente todos os dias, e aí conseguir fazer essa avaliação de que momento é o ideal para ou reaplicar o protocolo, ou aplicar ali naquele momento. Então, o que a gente tem visto, que o delírio tem sido mais significativo em pacientes idosos, mesmo idosos ali, né, a partir de 65 anos, a gente aplica o CAN nos pacientes que não têm nenhum quadro demencial prévio, nenhum quadro de Alzheimer, porque aí acaba comprometendo a avaliação mesmo ali do CAN. Então a gente avalia e faz sistematicamente em todos os pacientes ali que se enquadram nos critérios de 65 anos para mais, histórico de dependência química, ou transtorno psiquiátrico, ou quando a equipe médica nos sinaliza algum paciente que estão ali, né, aqueles com alguma pulga atrás da orelha, algum paciente que não entra nesse critério de idade ou de alguma doença prévia, mas que por conta do internamento, do longo período dentro da UTI, ou pela gravidade, às vezes, do quadro, nos sinalizam também. Então, a gente tem feito, isso já era uma rotina da equipe de psicologia, a gente, enfim, está voltando agora a ser uma coisa mais sistematizada. A nossa dificuldade, qual acaba sendo que, como nós não estamos dentro do hospital no período noturno, a gente acaba não conseguindo fazer esse parâmetro de comparação, porque o período do dia, o delírio acaba sendo menor, o delírio acaba, né, aumenta muito no período noturno. A gente ainda não é uma rotina que a gente conseguiu estabelecer de que a equipe médica possa aplicar esse protocolo CAN durante a noite, né, durante os plantões noturnos, que acaba, pelo que a gente avalia, acaba sendo o maior momento também de incidência do delírio. A gente também recentemente voltou com as nossas visitas noturnas dentro da UTI. A gente estava sempre, por conta, né, da restrição aí da pandemia. A gente voltou com a visita do meio-dia, que é o horário do boletim médico. A gente agora também, uns 2 meses atrás, está com a visita noturna. E aí a gente está ainda em processo de avaliar se a presença da família também no horário noturno
tem diminuído um pouco os índices, a gente não sabe dizer ainda, mas a gente tem avaliado, né, tentado avaliar se a volta da presença da família na visita noturna tem diminuído também o índice do delírio. Então, qual é a nossa, acho que a nossa barreira que a gente enfrenta ainda, fazer de uma maneira mais sistematizada mesmo, e aplicar, como, né, sugere ali até o bundle, fazer isso mais de uma vez por dia, né, não só durante o período da manhã, mas também no período da noite, que é um pouco da nossa dificuldade ainda de sistematizar isso, não só pela equipe da psicologia, mas pela equipe multi, porque é um protocolo que todo mundo pode aplicar. E aí, como eu falei, de modo geral, a gente tem essa sensibilidade da equipe, os próprios médicos já chegam, quando eu chego na UTI, já sinalizam, falam para mim, Lu, no período noturno, esse paciente parece que fez delírio, agora de manhã, quando eu passei para avaliar, ele estava um pouco confuso, então eles já me sinalizam os pacientes, e equipe de enfermagem, obviamente, também, que está lá no plantão noturno, já sinaliza, e que é o momento onde eu chego e já vou sinalizando, vamos desconter todo mundo, vamos tirar a contenção mecânica de todo mundo, vamos ver qual paciente a gente pode tirar do leito, qual paciente a gente pode fazer, às vezes, uma visita virtual, qual paciente a gente pode, junto com a equipe da físio, um passeio externo, qual paciente a gente pode trazer os itens familiares para perto de novo. Então, é um momento ali, pela rotina da manhã, em que a gente consegue fazer essa avaliação em conjunto. Então, de modo geral, a gente tem sensibilização da equipe, sim, para este problema. A gente faz, eu acho, né, de modo geral, a gente faz e tem esse cuidado todo ali do bundle, mas a gente não tem aplicado sistematicamente um CAM como acho que deveria. Nós, da equipe de psicologia, a gente tem tentado cada vez mais, a gente faz, mas acho que de uma maneira para prevenir mesmo o delírio, a gente poderia estar aplicando isso mais vezes ao dia. Muito bem, quero duas questões rápidas tuas. O primeiro deles, é possível fazer o CAM em todos os doentes, todos os dias? Não. Especialmente porque a gente tem, né, não só, acho que lá no Vitor, mas acho que em todas as UTIs que o CEPET passa, uma complexidade ali de pacientes, pacientes, enfim, com diferentes diagnósticos. Então, como eu falei, a nossa população também acaba sendo muito idosa. Então, os pacientes, se têm quadros demenciais, já estão inaptos a serem, a gente aplicar, que tem um quadro demencial ali prévio. Então, não, a gente não consegue aplicar em todos os pacientes, a gente aplica nos pacientes que têm os critérios. Todos os pacientes acima de 65 anos que não têm, né, não estão sedados, enfim, que não estão ali numa ventilação mecânica e que ainda não fazem interação com a gente não aplica. E os pacientes, né, idosos ou que já estão em quadros finais de vida, em quadros muito sonolência, a gente também não aplica. Então, acho que não, a gente não consegue aplicar em todos os pacientes. Mas foi burrice minha, me desculpa, eu que fiz a pergunta errada, né? Obviamente, aqueles doentes que têm alterações nítidas do nível de consciência ou coisa parecida, não é possível aplicar o CAM, mas a minha pergunta é, daqueles que podem ser aplicados, sim, é possível aplicar todos os dias? Porque esse é um desafio para todo mundo. Desafio, sim. E vocês conseguem fazer isso. Então, acho que a contraponto é daqueles que têm os critérios, é possível fazer o CAM diariamente? Possível, acho que doutora, assim, acho que acho que o que de então, da experiência de vocês. Não, acho que possível acaba sendo, se a gente tem esse olhar, acho que multi mesmo, então, como eu falei, a equipe médica já nos sinalizou, porque estava no plantão noturno, a equipe de enfermagem já sinalizou, a gente consegue acompanhar, acho que daí as dificuldades, que eu acho que isso entra em qualquer contexto, não só no delírio, como a UTI vai estar naquele dia, né, a UTI que às vezes tem uma sequência de intercorrências, uma sequência de visitas, a gente acompanhando óbito, a gente talvez não vai conseguir, e como eu falei, eu acho que uma particularidade do nosso serviço é porque a gente tem a psicóloga referência dentro da UTI, eu sei, né, tenho colegas, enfim, psicólogos de outros hospitais, onde não, psicólogos atendem o hospital inteiro, todas as alas, e aí eu acho que entra a inviabilidade de ter esse processo sistematizado. Muito bem, Júlio, a enfermagem pode aplicar o CAM? Pode, doutor, ele deve aplicar, eu aplicava bastante na UTI. Isso que a Luana falou, realmente, ela se torna inviável quando o protocolo é de um só, e ele não é de todo mundo tem que se incomodar com ele, para ele poder ser aplicável, né?
E o delírio, a palavra que eu sempre guardei, isso, é estar fora do lugar, né? E a gente tem que colocar o paciente para dentro da UTI para depois libertá-lo através do protocolo do ICU Liberation, né? Então, e a gente tem que ficar atento também, porque a gente sempre acredita que o delírio é só aquele paciente que está realmente combativo, mas a gente tem um delírio hipoativo, né? Aquele paciente que fica quietinho, que muitas vezes não responde, ele pode estar em delírio também, né? Então a gente tem que estar atento realmente a esses pacientes, porque senão a gente pode deixar escapar e trazer essa desordem neurológica futura, né, e trazer realmente consequências para esse paciente depois, né? Muito bem, você quer acrescentar alguma coisa, Carol? Acho que eles já foram ótimos aí, doutor. Os comentários da Luana foram muito bons também, os do Júlio também. Acho que é só a gente ter mais prática e aplicar mais o QSU, né? Todo mundo. A gente tem que lembrar, tem que se perguntar. Quando alguém falar, o paciente está em delírio, a gente tem que ir em busca disso. Não é difícil, não é demorado, só falta a gente criar um pouco mais de rotina nisso mesmo. Mas acho que a gente está assumindo o compromisso que eu também assumi publicamente numa reunião lá no Vita recentemente, né, Luana? A gente fazer uma interpretação melhor dos resultados de vocês, que até então a gente não tinha um olhar muito apurado sobre os dados que vocês apresentavam, e agora a gente tem o compromisso de poder fazer isso de uma forma sistemática, e com todo o problema que tem o delírio, agora cada vez mais explícito, e a gente tirando o Covid, as outras coisas com as quais a gente estava concentrado, a gente tem que criar um plano, e oferecer um plano para as outras unidades de terapia intensiva, de que é possível fazer avaliação sistemática se o doente tem delírio ou não, e que isso esteja associado com alguma intervenção. Eu vou buscar o que está acontecendo, por que esse doente está delirando, eu vou revisar as drogas, eu vou avaliar se esse doente não tem infecção, se esse doente eventualmente não tem um distúrbio metabólico, ou seja, a gente tem que acoplar também, não só a identificação, mas acoplar isso com mudanças de atitudes, né, na beira do leito, dentro da UTI, para poder minimizar esse problema, uma vez que ele seja regularmente identificado. Certo? Muito bem, acho que a gente vai atrasar uns 10 minutos na nossa reunião hoje, vamos passar para o E. O E é um elemento super importante, como todos os outros, e o E se refere à mobilidade precoce e colocar o doente para fazer exercício dentro da UTI. Acho que eu, repetidas vezes, tenho, assim, o prazer de poder trabalhar com as equipes nossas de fisioterapia, em especial as equipes do Esperidião, da Maíra, de todo o pessoal da Profísio. Eles são livres em fazer isso nos doentes, avaliando diariamente se o doente tem condições neurológicas, cardíacas, pulmonares, drenos, catéteres, se tem staff disponível, e tirar o doente do leito o mais rápido possível, porque a gente faz todo o resto, deixa o doente mais acordado, põe o doente em ventilação espontânea. O próximo passo agora é colocar o doente fora do leito e, eventualmente, fazer exercício. Acho que essa é uma questão de todos nós, mas principalmente tua, Cátius, quero ouvir as tuas considerações. Trazer a funcionalidade desses pacientes, então, através de exercício físico, a mobilização precoce, que vai auxiliar na retirada, né, da prótese ventilatória desse paciente, ganhar funcionalidade e complacência. A gente consegue também, para esses pacientes que não estão em ventilação mecânica, auxiliar na parte cognitiva deles, então, fazer exercícios que, junto, englobam a parte cognitiva desses pacientes. A retirada do leito também desse paciente,
A gente também realiza passeio externo desse paciente que estão em delírio, a gente acaba conversando em equipe multi, discutindo para levar esses pacientes para o passeio externo. Algum desses pacientes a gente consegue envolver a família junto, sabe? E a gente consegue colocar métodos terapêuticos também, sabe? Para alívio da dor desses pacientes. A gente consegue usar a eletroterapia, métodos terapêuticos. A gente consegue levar esses pacientes de dentro da UTI para fora, para a gente conseguir trabalhar essa parte de mobilização no ambiente externo. Muito bem, acho que isso tem todos os aspectos de potencial benefício em fazer movimentação passiva, principalmente movimentação ativa, em criar músculo, né? Afinal de contas, se você não tiver carga, você não consegue criar músculo. E esses doentes, eles se deterioram muito rapidamente, assim que eles são sedados com o ventilador e imobilizados, eles perdem massa muscular muito rapidamente, fazem polineuropatia. Então, acho que há benefícios físicos muito evidentes em você, o mais rápido possível, fazer o doente ventilar espontaneamente e fazer exercício para poder criar musculatura. E tem todo o aspecto psicológico, né, de você poder, de alguma forma, criar uma interação direta com o doente e a integração com a família, como a gente vai ver na sequência. Muito bom. Alguém quer fazer algum complemento disso? Talvez? Alguma coisa? Oi, Carol. Abriu aí. Acho que só para complementar, além de toda a reabilitação que a gente faz com os pacientes, que a Fisio se empenha muito lá no IN, que é bastante legal, o quanto todo mundo colabora com isso, né? Todo mundo lembra de levar o paciente para fora, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a Fisio, todo mundo em prol de tirar o paciente do leito. Mas uma coisa também que é importante para os residentes saberem é que, às vezes, aquele paciente que está num grau de coma pode ter uma discreta melhora, às vezes só pelo fato dele sair da cama. Então, quando você pensa em um paciente que está em coma, ele é um paciente que não tem nível de consciência, né? Se esse paciente não tem nível de consciência, pode ser que ele tenha, em algum momento, em algum ponto, uma lesão do que a gente chama de um sistema reticular ativador ascendente. O sistema reticular ativador ascendente é a parte do sistema ativador ascendente dentro da formação reticular, que fica geralmente ali na região do tronco encefálico. Ele é o que faz a comunicação e passando pelo tálamo e acende o nosso córtex, né? Então, para a gente ter cognição, para termos humor, para termos pensamento crítico, linguagem, tudo isso nós precisamos ter nível de consciência. E para ter nível de consciência, a gente precisa dessa transmissão que acontece através do sistema reticular ativador ascendente. E fazer ortostatismo no paciente estimula o sistema reticular ativador ascendente. Era isso, doutor, que eu queria complementar. De alguma forma, melhora o nível de consciência desses doentes e as outras coisas que vêm na consequência posteriores. Isso. Muito bem. Acho que podemos ir para o último elemento, tão importante quanto, e que é colocar a família, né? Quero lembrar que esse protocolo ABCDEF, ele foi criado mais ou menos depois do protocolo de dor, agitação e delírio de 2013, da Society of Critical Care Medicine, e ele não incluiu o F. Houve tantas críticas que rapidamente o protocolo foi reinstituído novamente para poder colocar o F, e foi reescrito, né? E isso dá alguma ideia também de como a gente valorizava menos a família anteriormente, né? E como a gente valoriza a família, a presença da família, e como isso tira um pouco daquele estresse. A gente precisa de lidar com isso, né? O Júlio estava me falando um pouco disso, de que há um pouco de resistência da equipe, de colocar a família dentro, mas a gente precisa de fazer esse equilíbrio, né? De
quais são as famílias que podem ter o doente permanentemente, não são todas, não são, né, todas as famílias também que causam benefício, algumas delas não. Acho que a Luana vai nos ajudar a tentar identificar isso. Mas que a gente tenha como norte que incluir a família o mais precocemente possível, desde que isso cause mais benefício do que malefício, isso depende muito da interação da família com o resto da equipe, e da aceitação da equipe também, a presença da família dentro. A gente deve perseguir essa meta, né, de ter a maior parte das vezes uma família dentro da unidade de terapia intensiva. Júlio e a Luana, quem quiser falar antes, acho que essa é uma questão de vocês. Eu só queria realmente falar, pegando o que o doutor falou, é que na parte da enfermagem, acredito que a gente tem um receio realmente, ou tinha esse receio maior de escutar a família, porque a gente sabe que escutar a família, a gente tem medo das demandas que vão surgir, né? Porque realmente eles vão trazer questões que muitas vezes nós não estamos atentos, né? Porque, como a Luana falou, ninguém conhece mais o paciente do que o próprio familiar, que convive com ele, que sabe realmente das particularidades. Mas aí vai muito também da equipe trazer a família para a centralidade do cuidado do paciente e orientar essa família quanto o que é possível e não realizar com aquele doente. E o exemplo disso já é até a letra anterior, que é a mobilização, que muitas vezes a Maíra está ali, ela não vai me deixar mentir, a gente muitas vezes utilizava a família para participar desse processo também, né, que a família muitas vezes chega no ambiente e acredita que a UTI é aquele lugar realmente sombrio, um triste. Claro que sim, a gente tem momentos realmente difíceis, mas também a gente tem momentos de muitas conquistas junto com o paciente, e a gente precisa demonstrar isso junto com o familiar, né, e fazer ele se sentir parte desse cuidado também. A gente quantas vezes lá na UTI do INCA a gente caminhou com o paciente em ventilação mecânica em volta ali da UTI, né? Até no chuveiro a gente já levou paciente em ventilação mecânica, né? E isso tem que ser todo mundo, né, envolvido, médico. Às vezes eu estou com a equipe de enfermagem toda atendendo o paciente. O médico pode ir lá ajudar a tirar aquele paciente do leito, junto com a físio, junto com os outros profissionais ali, né? E inserir a família em todos esses movimentos que acontecem dentro da unidade de terapia intensiva é muito importante para que ele também se sinta seguro e amenize também os estresses, né? Que muitas vezes ele passa lá também, porque não está perto do seu familiar, né? Muito bem. Luana, qual que é a tua experiência e as tuas indicações de como incluir mais a família dentro da UTI? Eu acho que vale a avaliação contínua, tanto do estado do paciente, quanto dessa condição familiar prévia ao internamento. Geralmente, quando a gente já identifica um conflito familiar pré-existente ao internamento, isso vai ser, com certeza, a gente afirma, né, isso a gente vê acontecendo, esse conflito vai ser manifestado de uma maneira muito mais intensa no internamento. Então, essa família que já tem um conflito pré-existente não só com o próprio paciente, mas entre os membros familiares, é uma família que a gente acompanha um pouco mais de perto, e aí vai fazer essa avaliação de qual será o benefício da presença contínua da família para este paciente. Então, acho que vale muito a avaliação da presença familiar, vale muito uma avaliação individualizada, tanto da condição do paciente naquele momento, quanto dos conflitos anteriores com a família. Acho que todos os residentes escutam muito falando, vamos lá conversar com a família, eu puxo eles, vamos lá, porque este momento com a família é um momento onde a gente, fora conseguir uma anamnese mais completa, né, do próprio paciente, é um momento onde a gente consegue coletar informações de qual é a aceitação dessa família frente ao diagnóstico, frente ao tratamento, e frente a tudo que a equipe de uma maneira está fazendo. É claro que a gente tem o desafio
da presença familiar, porque a família vai ser solicitante, a família vai demandar atenção, a família vai reclamar, a família vai criticar, porque naquele momento de fragilidade, às vezes a família vai ser o porta-voz do próprio paciente. Então, sim, a gente tem uma dificuldade, mas de modo bastante positivo e bastante, acho que, presente lá na UTI, a gente tem uma sensibilização muito grande até da equipe médica, como eu falei, quando às vezes eu chego na UTI, já me falam, vamos transferir esse paciente para a UTI onde a família pode ficar junto, porque vai ser melhor para o paciente. O que você acha? Então, é uma visão muito... Tem sido cada vez mais, né, acho que cada vez mais que a gente tem essa vivência ali, e a gente tem uma comunicação muito próxima com os médicos, tem sido um olhar já de iniciativa própria médica, e às vezes da própria equipe de enfermagem, de dizer, acho que essa família, acho que esse paciente pode se beneficiar de uma transferência de leito, lá no Vita a gente tem uma UTI em que a família fica 24 horas, então vamos transferir esse paciente, mas vale muito a nossa avaliação individualizada, porque sim, os conflitos pré-existentes familiares anteriormente vão ser manifestados e vão ser piorados durante o internamento, e aí vai ser aquela família que ninguém quer entrar no box, assim, ninguém quer passar, ninguém quer conversar, porque é uma família um pouco mais difícil. Ainda nesses pacientes onde a família vai demandar, vale sempre a nossa sensibilidade de que, como eu falei, o paciente sabe mais da família do que a família sabe mais do paciente do que a gente, e às vezes a nossa trazer a presença familiar nem vai ser para ficar 24 horas com o paciente. Ou tem pacientes que não vão ter condições mesmo, a família às vezes não vai ter condição psicológica para dar conta de estar dentro da UTI 24 horas. Às vezes vai ser uma visita, às vezes é aniversário do paciente, a gente chama a família para cantar parabéns na UTI, às vezes a gente precisa que a família traga o celular, o carregador, o óculos, o aparelho auditivo, a gente precisa que a família traga um objeto, né, que referencia o contexto familiar, então nem sempre a participação da família precisa ser exclusivamente ficar 24 horas na UTI. Às vezes a gente fazer visitas estendidas, liberação de outros horários de visita, onde, por exemplo, no período da tarde, a rotina da UTI é mais tranquila, então, por que não, né, trazer o paciente, trazer a família desse paciente que pode estar num quadro de delírio. Então, a gente tem essa flexibilidade de que a participação e o cuidado centrado da família também não precisa ser 100% do tempo dentro da UTI. Se a equipe às vezes não está confortável, não é uma UTI que tem uma estrutura física adequada, a gente pode pensar em várias intervenções com a família, o próprio passeio externo, né, com a equipe da fisio, a gente combina um horário, a família vai lá para fora, e essa participação já traz um benefício bastante significativo. Muito bom, Luana. Carol, quer fechar? Alguma coisa que você quer acrescentar com relação à família? Bom, acho que a gente está caminhando para cada vez ter mais a família próxima e participativa. E acho que o que o Bundle traz de o engajamento familiar é eles se sentirem parte, né? Então, às vezes a gente fica com medo de colocar eles lá na UTI, porque eles podem atrapalhar o andamento e ficar chamando, e ficar com dúvidas, e acabarem sendo um pouco inconvenientes, mas, na verdade, quando a família realmente se sente parte do tratamento, a nossa conversa com eles fica até mais fácil, né? Eles entendem o que a gente está fazendo, a gente não precisa separar um horário para ir lá conversar, não, porque eles estão vendo a gente lá o tempo todo, pequenas conversas vêm e vão, então acho que a gente está caminhando para ter a família cada vez mais presente por um tempo maior dentro da UTI, acho que isso só tem benefício para o paciente e para a equipe também. Muito bem, acho que o único item que me parece que a gente não discutiu com relação ao cuidado centrado na família, que não está no bundle, é a transição de cuidados, né? Quando a gente revisou a última Surviving Sepsis Campaign, ela traz um último elemento lá no finalzinho, 4, 5 indicações da importância, né, já encarando que muitos desses doentes se tornarão crítico-crônicos, a importância de você engajar e trazer a família para dentro da unidade de terapia intensiva o mais precoce possível, para que eles possam entender, porque os doentes não saem andando e com cognição normal da unidade de terapia intensiva, né? Alguém vai ter que dar sequência para isso. A gente geralmente só se preocupa com o médico que vai cuidar lá fora. Fazer a transição de cuidado não é só com o médico, mas também do cuidador, geralmente é alguém da família, né? Então,
Esse também é um lado importante de que você, mais cedo possível, incorpora a família, faz ela entender o doente, a doença e as repercussões disso, e de como é que isso vai se recuperar no médio e no longo prazo posteriormente. Muito bem, eu fiquei extremamente satisfeito, eu acho que a gente deu um passo importante, né, de revisar esse protocolo. Eu insisto que muito desses elementos já estão dentro do A1C-PET por dia. Talvez o item que a gente mais falhe, a nossa falência maior é na identificação do delírio, no item D, nós temos que melhorar isso, mas como um todo, colocar isso em cima da mesa e de uma forma explícita buscar o protocolo ABCDEF, que ele melhora vários aspectos, né, diminuindo o tempo de ventilação mecânica, diminuindo complicações, menos uso de antibiótico, e todos os outros efeitos em melhorar a qualidade de vida, principalmente quando o doente depois sai da unidade de terapia intensiva, porque isso diminui neuroinflamação como um todo. Muito bem. Obrigado, Júlio, obrigado, Luana, obrigado, Cátius, obrigado, Caroline. Acho que foi bastante bom. Uma boa noite a todos e até a próxima.